And hi. So, page 68 of your book, right? Your folder. Page 68, exercise, not exercise, but explanation 9. E a gente vai no 9A. Vamos falar de countable e uncountable nouns. Nouns são substantivos, ok? Então, countable e uncountable. Então, countable é que conseguimos contar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Uncountable não dá para contar, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui an apple. An apple, a gente usa esse an or un. Ele é a mesma coisa que dizer ok? Então, an apple. Então, one apple. Three apples. Então, apple, dá para contar? Dá. Então, apple é countable, porque dá para contar. Tudo bem? Até aqui tá claro. Se não tiver, me fala. Aí, rice. Rice, o que era rice? Arroz. Feijão, não, só arroz. Rice. Rice, dá para contar? Não. O que a gente conta é grão. Os grãos de arroz nós contamos. Mas nós não contamos o arroz. Então dá para falar um arroz, dois arroz. Né? A gente nem fala um arroz, dois arrozes. Não é. Arroz é arroz. Agora eu posso falar que tem um grão de arroz. Mas arroz a gente não conta. Então arroz é uncountable. Repeat, uncountable. Então não dá para contar rice. Meat. E aí? Meat. Carne. Também é uncountable. Não dá para contar carne, uma carne, duas carnes. É uma fatia de carne, um pedaço de carne. Mas carne não dá para contar. Lembrando que eu estou explicando como é em inglês. Mas em português a gente... Não. A gente fala 1 quilo de carne, 2 quilos de carne também. Tudo bem? Então, meat, dá para contar? Não. Então, como é que chama? Uncountable. Então, olha só o que a gente precisa saber. Por que é importante saber essa questão dos countables e uncountables? Porque quando a gente olha aqui, ó, dependendo se for countable ou uncountable, vamos usar coisas diferentes. Tudo bem? Então, olha só. Segue aqui comigo. Então, there are two kinds of nouns in English. Quantos tipos de substantivos que tem? Two kinds. Kind é tipo. Então, para falar tipo de coisa, a gente pode falar kind ou pode falar type. Tudo bem? Para falar tipos de coisa, tá? Então, ou coisas ou pessoas, tipos de coisas, tipos de pessoas. Então, there are two kinds of nouns in English. Dois tipos de, que era noun mesmo? Substantivo, pronome, verbo, substantivo. There are two kinds of nouns in English. Countable, que dá para contar, ou uncountable. Então, countable são things you can count. Coisas que você consegue contar. Consegue ou pode contar. Então, things you can count. Apples. Nouns can be singular, an apple, or plural. Apples. Então, os countable nouns a gente pode usar no singular ou no plural. Tudo bem? Plural normalmente é colocar S ou ES. Depende da palavra, a gente entra nisso outra hora. Mas nesse momento é isso. Quando usamos no singular, nós vamos usar an ou vamos usar a. E isso aqui é importante. Olha só. Nós vamos usar a
quando antecede palavras que começam com consoantes. Tomato, ok? Então, tomato vai ser a tomato, ok? A tomato. Mas apple, que começa com uma vowel, que é uma vogal, vai ser an apple, ok? Então, quando que a gente usa a, usamos a or a, tanto faz falar uma coisa ou outra. Então, usamos a or an. Primeira coisa, para singular, quando ele é singular, e quando é countable, só com countable. Usamos a quando antecede, quando a palavra começa com uma vowel sound. Então, apple. Então, vai ser apple com a. Não! A teacher ensinou errado. Ai, que coisa feia. Tá errado. Olha só. Então, o a gente usa quando começa com consonant sound. Então, vai ser a com tomato. O que mais? Table. Book. E que sejam countables. Então, I have a book. Certo? Mas se eu for falar no plural, eu já não vou usar o a. I have 3 books. I have many books. Que são many? Many são muitos. I have many books. Tudo bem? Questions? Bora prosseguir então. Se tiver questions, pergunta. E aí a gente falou do a, or a. E o an é quando começa com a vowel sound. Então, an apple, 5 apples. Aí a gente já não vai usar. An answer, uma resposta. O que mais que a gente consegue com an? An angel, um anjo, an angel. Okay, so I am an angel. Capaz. E aí, pior ainda, só. You, falando de você e da Tainá, só. You are angels. Vocês são anjinhas? A Tainá falou que até desconfia. Muito bom. Então, sobre a, an, countable, uncountable, até aqui tudo bem? Olha que se não tiver, é só falar, hein? Vai falar? Tem que me falar, senão eu não vou saber. Certo? Muito bem. Vamos lá. Então, countable, things you can count, nós podemos contar. Exemplo, apples. Countable nouns can be singular, an apple, or plural, apples. Uncountable things you can't count. Can't é que não consegue ou não pode. Então, olha só que a gente já aprendeu aqui, além disso, que a gente usa can quando pode, para falar pode ou consegue. E qual que é o negativo? Quando a gente não pode e quando ou não consegue. Não consegue. A gente usa no negativo can't. Negative. Tá? A gente vai falar mais sobre isso depois, mas só aproveitando aqui o gancho. Next, some nouns can be countable or uncountable, but the meaning is different. O significado é diferente. Então, alguns deles podem ser countable e uncountable, uma coisa ou outra. Mas aí vai mudar o significado. Por exemplo, an ice cream. A ideia desse an ice cream, a gente está falando de um cone de sorvete.
certo? Ou um palito de sorvete. Então, vou falar an ice cream cone. Pode falar an ice cream cone, que é um cone de sorvete. Mas a gente normalmente tem preguiça, lembra das preguiças do povo? Então, an ice cream a gente já vai entender que vai ser ou um cone ou vai ser de palito. Quando a gente fala some ice cream, a gente está falando de sorvete. Então, não está falando de um palito, de um some ice cream, que pode ser uma bola. Então, a scoop of ice cream, que é uma bola de sorvete. Né? Ou então, some ice cream, que é um pouco de sorvete. Some ice cream. Então, eu vou falar I want some ice cream. Eu não estou sendo específica de se eu quero de cone, se eu quero de palito. Eu quero um pouco de sorvete. Provavelmente de massa, né? Eu quero um pouco de sorvete. Ok? Questions? Vai ficando mais claro conforme a gente vai prosseguindo. Mas, via de regra, a coisa é ou countable ou uncountable. E aí, entrando nisso, tem outras coisas. Então, vamos lá. Falamos de A e N. Aí, vamos falar de some e any. Some a gente já falou um pouquinho aqui, ó. Some é um pouco de. Um pouco de, ou algumas, algum. Então, we need. Se for countable, we need an apple. Mas se for uncountable, eu vou falar o quê? We need some butter. Então, quando é we need some apples, o some a gente vai poder usar tanto com countable como com uncountable. Tudo bem? Quando usarmos com countable, nós vamos usar no plural quando não falarmos a quantidade. Então, we need one apple. Eu estou sendo bem específica. Agora, se eu falar que eu quero algumas maçãs, ou preciso, we need some apples. Eu preciso de algumas maçãs. Não estou sendo específica, algumas. No caso de quando usamos com uncountable, deixa eu mudar a cor para não confundir. Quando falamos de uncountable, aí esse some, we need an apple, we need some apples. Então, some, lembra, pode usar para countable ou uncountable. Quando a gente usa com palavras que são countable, some quer dizer algumas. Se for usado com uncountable, que não dá para contar, significa um pouco de, né? Isso na affirmative. Negative. We don't need a tomato. We don't need any tomatoes. O que percebemos aqui? Que no negativo a gente já não vai usar mais some. Quando a frase for negativa, usamos don't, nós vamos usar any. Se vai usar a ou an, isso não influencia. O que influencia? A gente só vai usar o an quando a palavra começa com vogal e a quando começa com consoante. É isso que determina se a gente vai usar o a ou se vamos usar o an. Agora, falando do some e do any, some, quando que a gente vai usar? Em affirmative. Não importa se é affirmative com countable ou affirmative com uncountable. O que vai mudar é o que significa. Some apples, algumas maçãs. Some butter, um pouco de manteiga. Tudo bem? Então, negative, o N pode usar tanto no countable como uncountable também. E aí, o que eu estou dizendo é, nós não precisamos, we don't need any tomatoes. Então, não precisamos de nenhum tomate. We don't need any rice. Não precisamos de nem um pouco. Nadinha de rice. Tudo bem? Question. As questions vão ficar exatamente como eram antes. Olha só. Do we need? E o restante segue igual, ó. An orange? Or do we need a tomato? Do we need any oranges? Do we need any sugar? Então, precisamos de alguma
laranja ou algumas laranjas, ou precisamos de um pouco de açúcar. Então, quando que usamos o some? Então, já sabemos que o some tanto faz se vai ser no countable ou uncountable. Isso já foi determinado, mas então some pode ser usado para os dois, countable ou uncountable. Porém, ele só é usado na affirmative. Se for negative ou se for question, vamos usar o any. Tudo bem? Para terminar, vamos para a última parte. É só revisão do que a gente falou. Ó. We use a or an with singular countable nouns. Então, só quando for singular countable, quando der para contar no singular. A, an é a mesma coisa que one. We use some com affirmative, então só na afirmativa, with plural countable nouns and with uncountable nouns. Some é a mesma coisa que não é um número exato ou quantidade exata. Então, alguns. We use, alguns ou um pouco, né? We use any in negative and questions with plural countable nouns and with uncountable nouns. Então, de novo, any também, como some, ele pode ser usado tanto com countable quanto com uncountable, porém só na negative e só quando for questions. Tudo bem? Some and questions. We use some in question to ask for and offer things. Então, a gente só vai usar some nas perguntas em uma única situação. Se nós formos oferecer alguma coisa ou pedir por alguma coisa. Então, can I have some apples, please? Então, me dá algumas maçãs, por favor. É um jeito educado de pedir algo, tá? Would you like some coffee? Quer um pouco de café? Ok? Então, quando for oferecer alguma coisa a alguém, ou quando for pedir algo, são formas educadas de usar, de falar isso, então a gente usa some. Se não for essas situações, vai ser, se for pergunta ou negativo, vamos usar só any. Tudo bem? Vamos para os exercícios. Aqui tem sandwich. Eles colocaram como bread. Aqui. Ou pode ser torrada, né? O bread, mas a regra vai ser a mesma. Aqui é milk. O que é isso? Fries. Que é batata frita. Isso aqui é lettuce. Alface. Egg. A gente acabou de ver esse aqui. Ice cream. Esse aqui tá fácil, hein? Uma delícia. Chocolate. E carrots. Tem mais de uma, né? Então, carrots no plural. Então, vamos repetir? Bread. Aliás, bread, esse aqui. Number 1, sandwich. Number 2, milk. 3, fries. 4, lettuce. 5, egg. Carrots. Chocolate. Ice cream. Então, os números já estão aqui. Vocês já sabem que vai ser no número 1, vai ser o bread. Number 2, milk. 3, fries. E assim por diante. Tudo bem? Isso é a primeira coisa que vocês têm que saber. É como falar essas palavrinhas, esses alimentos e bebidas. Então, food and drink. E aí, agora, determinar o que é countable e o que não é. Então, vamos lá. Vocês sabem já, então, o nome dos alimentos. E agora, a gente tem que determinar se vai colocar a ou an ou se vai colocar some. Vocês já sabem como falar essas palavras e como escrevê-las. Já sabe que cada uma delas vai no seu lugarzinho certo. E agora, o que tem que pensar? Que a or an vai ser usado só com countable. Que some pode ser usado com countable e com uncountable. Então, a or an só com countable e some só com plural,
quando for countable, ou se for uncountable, pode usar também. Tudo bem? Mas se for singular, countable, só a. Ok, então pensando em exemplos, vamos pensar em mais exemplos. Então nós vimos apple, temos orange, vamos ficar nas frutas, strawberry, aí vamos colocar apples, oranges, strawberries e cake. Tá bom? Então vamos lá. Apple. A, an ou some? Vai ser an, porque começa com vowel sound. Então, an apple. Orange. An orange. Strawberry. A, an or some? A, porque começa com consonant, com consonant sound. Então, an apple, an orange, mais a strawberry. Apples. E aí? Apples. A, an or some? Some, porque está no plural. Some apples. Oranges. Some oranges. Strawberries. Some strawberries. Cake. Some, porque cake é uncountable. Now it's your turn. É a sua vez. Você vai pegar essas informações, tudo isso que nós vimos, e fazer a atividade. Vai fazer a atividade A e vai fazer a atividade B, que é para completar o diálogo. Aqui é um diálogo também com a, an, some ou any.